A Sociedade Rural Brasileira informou nesta segunda-feira que entrou no Supremo Tribunal Federal com uma ação direta de inconstitucionalidade para suspender a cobrança do FETAB, que é o Fundo de Transporte e Habitação, cobrado em Mato Grosso e motivo de críticas e reclamações de produtores rurais no estado. Na ação, a entidade também pede a suspensão de todos os fundos do FETAB. São eles: o Fundo de Apoio à Cultura da Soja, a Bovinocultura de Corte, o Fundo de Apoio à Madeira, Instituto Mato Grossense de Agronegócio, o Instituto Mato Grossense do Feijão, Pulses e Grãos e Instituto Mato Grossense do Algodão. Nós estamos aqui com um dos advogados da Sociedade Rural, que entrou com essa ação no Supremo. Ele fala dessa ação. Ele é advogado tributarista, mestre pela PUC do Estado de São Paulo e doutorando da Universidade de São Paulo em Direito Tributário. Dr. Leonardo Lubé, ele é também coordenador do curso de tributação no agronegócio e professor conferencista da pós-graduação do IBET, que é o Instituto Brasileiro de Estudos Tributários. É também autor do livro Tributação Federal no Agronegócio, membro fundador do Comitê Tributário da Sociedade Rural Brasileira. Doutor Leonardo, prazer, muito obrigado pela sua entrevista, participação aqui. Prazer muito grande. João Pedro, nosso analista, também participa. O senhor é um dos advogados que entrou com essa ação no Supremo Tribunal Federal. Quais são as chances de uma solução rápida dos ministros do Supremo para esse caso que é muito importante, afeta muito a produção em Mato Grosso? Com certeza. Zaidan, primeiro é um prazer enorme revê-lo, amigo de longa data. Basicamente, esta ação que foi movida pela Sociedade Rural Brasileira já adivinha de uma reclamação antiga dos produtores rurais do estado de Mato Grosso, que reclamavam basicamente de serem injustamente tributados, penalizados, onerados à cadeia produtiva. Eu quero rapidamente fazer uma pequena síntese histórica. O FETAB e outros fundos que surgiram ao longo dos anos, nada mais nada mais são esses outros fundos do que frutos do Fundersul, aqui do estado de Mato Grosso do Sul, que nasceu com um propósito, Zaidan, e é importante destacar isso, um propósito temporário. O nosso Fundersul de Mato Grosso do Sul nasceu, que era para ser um objetivo de 2 anos, acabou que o Supremo Tribunal Federal, em 1999, portanto, há mais de 20 anos, concordou com a sua cobrança momentânea e, a partir daí, outros estados instituíram fundos semelhantes, a exemplo do FETAB em Mato Grosso. Hoje, já há atitudes semelhantes em outros estados e eu dou como exemplo o estado do Maranhão, que recentemente, agora em dezembro de 2019, sofreu também uma majoração bastante elevada, à ordem de 3% por tonelada produzida ou meramente transportada no estado. Nos parece um tanto quanto abusivo. De modo que o FETAB, que nasceu também numa proposta, diria eu, até tímida, hoje se tornou um instrumento arrecadatório poderoso do estado. Em 2019, chegou à casa dos 2 bilhões de reais de arrecadação. Então, de fato, acaba desvirtuando o seu objetivo inicial. Bom, antes da gente até passar para o João Pedro, eu vou mostrar algumas telas que apresentam o que o produtor do Mato Grosso paga do FETAB. Pode colocar para a gente? Vamos começar a explicar alguns números. Já vão aparecer aí as telas. A cobrança, vamos ver, FETAB índices vigentes. Esse número, R$ 143,54, até 31 de dezembro do ano passado. Já teve uma alteração, um reajuste em 2020. Hoje, essa UPF-MT
está em R$ 146,44, portanto, R$ 3 a mais a unidade lá, o UPF do Mato Grosso. Vamos passar para uma outra tela, que é com base nesse 143 que há a cobrança. FETAB da soja, ainda até 31 de dezembro do ano passado, 20%, o que daria por tonelada R$ 28,70 que o produtor tem que pagar. IAGRO, que é o Instituto do Agronegócio, R$ 1,65. Vamos mais uma tela, lembrando sempre que esses dados são de 2019, já teve um reajuste, como eu mostrei aqui. Vamos ver mais uma tela do FETAB, que o produtor paga, o do milho, 6% da unidade, dá R$ 8,61 por tonelada. Em 2020 tem um pouquinho a mais de R$ 8,60. Vamos para mais uma tela. O gado, R$ 33 por cabeça. O pecuarista está reclamando muito. Esse ano é mais ainda, um pouquinho a mais de R$ 33 por cabeça. Outros fundos, R$ 1,81, o FESA, R$ 2,26, o GTA, R$ 5,75. Vamos para mais uma tela, mostrando a cobrança do FETAB, que a Sociedade Rural pretende suspender com a ação ingressada no Supremo. Tem mais tela? Pode colocar para a gente. Não. Então, são essas telas. E aí, doutor Leonardo, o produtor está pagando isso. Parece pouco, né, João? R$ 5,00 aqui, R$ 3,00 ali, mas se você colocar... É R$ 43,00. Um caminhão de boi é R$ 860,00. E o governador aumentou, ele quase dobrou no Mato Grosso de um ano para o outro, né? Isso. Ele passou, acho que na alíquota maior da unidade fiscal do Mato Grosso, ele aumentou o percentual. E essa é a chiação do pessoal no Mato Grosso. Ou seja, 30 e tantos reais por tonelada de soja representa quase R$ 2,00 por saca. E em produtos de commodity, tem momentos que a margem é muito pequena do produtor. Tem momentos que melhora, momentos que só que isso é parelho, não tem margem menor ou maior, ele paga sempre no processo. E essas contribuições provisórias sempre viram permanentes, né? Permanentes. O P de provisório vira P de permanente. Doutor Leonardo, com que base, quais são as bases da sustentação da sociedade rural para que haja êxito nesse processo? Essa é a questão central, Zaidan. Basicamente, o FETAB, debaixo do nome FETAB, nós temos 4 incidências, 4 cobranças distintas. A primeira delas é aquela que repercute sobre os produtos do agronegócio em si, soja, milho, algodão, etc. E um parênteses, no algodão o aumento foi substancial. O produto que mais sofreu aumento nos últimos tempos foi o algodão. Mas a primeira delas, então, é aquela que incide sobre os produtos do agronegócio no mercado interno. A segunda, e essa começa a ganhar um outro viés de análise, diz respeito às transações interestaduais, ou seja, o produtor mato-grossense que vende soja, vende milho ou vende gado para outro estado, ele acaba, e é aí que está a grande questão diferenciadora do que houve em relação aqui ao Fundersul, o produtor se torna obrigado a recolher nas operações interestaduais. A terceira, e essa me parece a mais absurda, com todo o respeito das cobranças, diz respeito à exportação. Porque toda a cadeia, não só do agronegócio, mas dos produtos brasileiros em geral, ela é uma cadeia desonerada. Os produtos brasileiros não podem sofrer incidência de tributos, é isso que diz a nossa Constituição. O fato é que o Estado de Mato Grosso acabou instituindo aquilo que ele chama de regime especial de exportação e obrigou as empresas exportadoras, como condição para exportar, pagar o FETAB. Ou seja, a alegada facultatividade, olha, o produtor, as empresas do agro pagam o FETAB porque querem, porque se não quiserem poderia pagar o ICMS normalmente. E isso, volto a dizer com todo respeito, me parece uma falácia, um jogo de palavras. A quarta incidência, a quarta base tributável que também me parece bastante preocupante. Diesel, energia elétrica e gás natural.
nesses produtos não há sequer opção, é obrigatório. E aí que está a linha de argumentação do trabalho que foi feito, e eu quero deixar claro aqui que foi um trabalho conjunto de uma equipe de advogados, da qual eu me orgulho de ter feito parte desse trabalho e registro aqui também um agradecimento para a sociedade rural brasileira por ter confiado no nosso trabalho. Em linhas gerais, o que justificou o FETAB esses anos todos foi a alegada, olha, o produtor pode, se ele quiser, recolher o ICMS. Agora eu te pergunto, Zaidan, que ICMS pagaria o produtor se não recolher o FETAB? A legislação diz o seguinte, que é a cada carga sem qualquer crédito sobre o valor bruto. Ou seja, a cada caminhão que saísse da fazenda, o produtor ia ter que emitir uma guia e lá na exatoria ou pela internet pagar a guia para que ele possa transportar aquele produto. Ora, com todo respeito, isso mostra que de facultativo o FETAB só tem o nome. Virou compulsório? Virou compulsório, sem sombra de dúvidas. O Estado, e aí eu quero também destacar esse ponto, a nossa linha de argumentação não está calcada apenas no viés tributário. Olha, está sendo cobrado um tributo disfarçado do produtor. Infelizmente, eu tenho que dizer, até como cidadão, não é só isso. Infelizmente, por quê? Porque o FETAB se revelou ao longo dos anos um instrumento paralelo de arrecadação, sem maiores controles. E há notícias, e nós estamos juntando notícias para os ministros do Supremo Tribunal Federal, há notícias, inclusive, que o FETAB já serviu para pagar a obra da Copa do Mundo. Quer dizer, é um absoluto desvirtuamento do que propósito. Não terminou até hoje. Que não terminou até hoje. Muita coisa não terminou até hoje em Cuiabá. Infelizmente. Agora, como é que o senhor vê? Os estados, eles não conseguem enfrentar o grande problema que é o custo deles. Por mais que eles aumentem carga tributária, ou criem novos impostos, taxa, tributo, contribuição, qualquer outro termo que se dê, acontece que eles tiveram a oportunidade agora de fazer a reforma previdenciária. Fugiram da reforma previdenciária e agora têm dificuldade de fazer os estados individualmente. Sim. Então, cada vez mais, a sociedade fica refém desse pessoal. Sim. E eu considero que vocês têm uma outra missão já, a curto prazo, que é essa PEC que está no Senado a respeito da Lei Candir. A Lei Candir, nós comentamos aqui, quando surgiu a Lei Candir em 1996, o Brasil era importador de grande parte dos alimentos. Hoje o Brasil é um grande exportador e a Lei Candir foi um dos fatores que ajudou muito isso, a consolidar. Então, de uma hora para outra, se o governo passa é uma PEC, né, que está no Senado, né? Uma PEC que está no Senado e parece que os senadores estão com ideia de aprová-la, revogar a Lei Candir iria aumentar de forma assustadora os encargos e tiraria competitividade do produtor brasileiro. Porque lá fora, eles não pagam imposto e tem subsídio. Aqui nós pagamos imposto e não temos subsídio. Aliás, temos mais impostos ainda pela frente. Então, é uma situação extremamente preocupante. Né? João Pedro, eu começo pela última questão, que diz respeito à Lei Candir. Zaidan, se for revogada o que a gente chama tecnicamente de imunidade nas exportações, isso será um desastre para o agronegócio. Isso será um desastre. Por quê? E é preocupante, João Pedro, porque, de fato, os movimentos que a gente vem percebendo são nesse sentido. No sentido de que o produtor teria que arcar com esse custo. Ora, mas toda a política pública tributária, ela é desenvolvida no sentido de desonerar a produção. Justamente para viabilizar a competitividade dos produtos brasileiros lá fora. Então, esse fator me preocupa e muito, e não é só a sociedade rural brasileira que vem se posicionando nesse sentido, mas todas as outras entidades do agronegócio. Agora, com relação ao FETAB especificamente, essa deturpação do FETAB, infelizmente, eu tenho que dizer aqui, isso está na lei, não é suspeita, está na lei. O FETAB vem servindo para justificar até mesmo os índices de aplicação obrigatórios do Estado em educação e saúde.
Quer dizer, usa-se o dinheiro do produtor para o Poder Executivo, para o governador, justificar que ele está atendendo os índices de aplicação compulsória, de aplicação obrigatória em saúde e educação. E mais, não é a finalidade. Não é a finalidade, não foi para isso. O FETAB, que foi também um produto, uma contribuição, entre aspas, aí, na prática, com viés de tributo, instituído para ser provisório, para fins de transporte especificamente e habitação, acabou sendo deturpado e aí, pasmem os senhores. Hoje está na lei, e falo isso com todo respeito, mas não tem como a gente não se revoltar. Parte do FETAB vai para o Tribunal de Justiça, vai para o Tribunal de Contas e vai para a Procuradoria-Geral do Estado. Então, é no mínimo preocupante, E foi nesse sentido que o parecerista deste caso, o professor Heleno Torres, professor da USP, professor titular de Direito Financeiro da USP, chamou atenção. Desenvolveu o parecer que subsidiou a ação que nós propusemos, justamente nesse sentido, demonstrando o absoluto desvirtuamento desse fundo. Hoje, não há mais controles claros sobre o FETAB, há leis nacionais que impõem esse controle, a exemplo da Lei de Responsabilidade Fiscal, e hoje, simplesmente, o produtor mato-grossense, eu diria o cidadão mato-grossense, está absolutamente alheio ao que se passa com rigor mesmo, com transparência mesmo, em relação aos valores arrecadados e à destinação dada. E como você falou, quando lançaram isso, eu lembro de Mato Grosso, a alegação é que tinha que manter as estradas vicinais, tinha que fazer isso, aquilo. E aí, a partir daí, o pessoal vai pegando dinheiro, seja o que Deus quiser, né? Veja, é compreensível, e a gente sabe como que estão os estados hoje, os municípios também, nós temos uma crise financeira dos órgãos institucionais, das entidades públicas, isso é inegável. Agora, daí a transformar, a escolher um determinado setor, no caso a classe produtora, para custear esse rombo que não foi o produtor que causou, há no mínimo de ser questionado isso, porque o que justifica o produtor especificamente pagar essa conta? Essa que é a pergunta que tem que ser feita. Por que só o produtor rural? Por que o produtor que tem que custear um rombo que não foi ele que causou, um rombo de déficit público, de investimento público que não há, infelizmente? E nós estamos falando, e eu acho que é desnecessário até falar isso, do estado de Mato Grosso, que é um dos maiores produtores do país. Então, há algo aí que não encaixa. Há algo que está desconexo, isso me parece muito claro nessa cobrança feita sobre o produtor rural. Outros estados, você citou o Fundersul e Mato Grosso do Sul. Sim. Eu já ouvi produtores do estado, sul-mato-grossense, manifestando interesse em também ingressar na justiça contra a cobrança do Fundersul. Que, aliás, no ano passado, quando foi votada a contribuição aqui, a maioria dos deputados estaduais, numa sessão relâmpago, a maioria aprovou o Fundersul em Mato Grosso do Sul. Sem que os produtores pudessem entrar na Assembleia. Impediu os produtores de entrar na Assembleia. Nós mostramos tudo isso aqui. Você acredita que outras iniciativas poderão surgir também como essa da sociedade rural para Mato Grosso? Eu tenho certeza que sim, Zaidan. E eu trago um número, nós levantamos na ação um dado muito preocupante, que é o seguinte: da proliferação de fundos Brasil afora. O Rio de Janeiro acabou de aprovar um fundo que acabou também de ser suspenso pela Justiça, isso é importante ser dito, e isso vai subsidiando... Justiça estadual? Justiça do Estado do Rio de Janeiro suspendeu uma cobrança sobre um fundo que foi criado no Estado do Rio de Janeiro. Maranhão instituiu, nós fizemos um levantamento, por baixo nós temos em torno de 15 a 20 fundos estados afora. Se nós levarmos em conta que são 27 unidades federativas, mais da metade vale-se dessa política. E aí a conclusão a que nós chegamos, basicamente, foi a seguinte: a seguir essa moda, a seguir essa tônica, cada vez teremos
menos tributos e mais fundos. Porque os fundos não têm mecanismos claros de controle. E é muito cômodo para o governante instituir um fundo para o qual ele não tem aquela exigência da lei de responsabilidade fiscal, ou pelo menos acha que não tem, e é isso que nós estamos sustentando na nossa ação, que também a lei de responsabilidade fiscal tem sim que ser aplicada aqui. E mais, você estava trazendo os gráficos aqui, os valores são aumentados com base numa portaria da Secretaria de Fazenda, no caso do Mato Grosso, a UPF, Unidade Padrão Fiscal, cujo valor, cujos percentuais ninguém sabe. Quer dizer, e por quê? E o porquê. E diria mais, e trago aqui um raciocínio para todos que estão acompanhando pensarem um pouquinho. Se a justificativa eu preciso arrecadar um valor para melhorar a estrada vicinal, a estrada da fazenda, a minha pergunta é a seguinte, Zaidan. Qual a relação entre o que o governo gasta lá na estrada com a minha produção dentro da minha fazenda? Quer dizer, quem produz mais, entre aspas, gasta mais estrada? É claro que não. Tem mais. O que justifica a instituição de valores distintos para a soja, para o milho, para o algodão? Ah, mas é conforme o valor produzido. Ora, se é o gasto, é por tonelada. Uma tonelada de soja é indiferente se é tonelada de soja, de milho ou de algodão. Tonelada é tonelada. No caso do Fundersul, lá em 1999, houve um ministro que chamou atenção para isso, o ministro Moreira Alves, e disse, gente, isso está errado, porque a tonelada é uma unidade de medida só. O que varia tonelada de soja ou tonelada de milho? No algodão, em relação ao FETAB, que começou tímido, hoje está sofrendo uma incidência tributária absurda. Uma incidência muito exagerada. Os gráficos mostram que o aumento no algodão foi brutal. Foi brutal. Então, há uma série de elementos que nos levam a crer que a ação proposta pela sociedade rural brasileira está recheada de fundamentos. É claro que nós sabemos que o FETAB hoje é algo imprescindível para o governo do estado do Mato Grosso. Isso ninguém aqui é inocente de achar que não, a gente sabe que sim. Agora, há os mecanismos próprios previstos pela própria legislação para arrecadação correta de tributos. E não escolher uma classe apenas que é o produtor rural. Como se penalizasse o produtor por ele ter aumentado a sua produção, a sua produtividade. Ele fez direitinho exerceu a sua atividade corretamente, aumentou, melhorou os seus índices e agora ele tem que ser penalizado. Exatamente. Mas, doutor, hoje no Brasil se questiona muito a lerdeza dos judiciários em manifestação. Nós estamos vendo agora, para o dia 18, as entidades pedindo que o Supremo julgue a constitucionalidade ou não da lei do frete. Nesse momento, eu estava vendo um jornal econômico que tem 2.300.000 processos dependendo de decisões do Supremo ou do STJ. Como é que vocês veem a questão dessa agilidade, a manifestação do Supremo, né? Sim. Do Supremo sim. a respeito desse assunto? O nosso caso foi distribuído ontem pela manhã, que o caso foi protocolado na sexta-noite, mas a questão de organização do tribunal foi distribuído ontem de manhã, foi distribuído para o ministro Gilmar Mendes, ele que vai decidir, ele é o relator deste caso. Que é de Mato Grosso. Que é de Mato Grosso, mas que é um ministro que conhece direito constitucional como poucos no Brasil, é importante dizer. O ministro Gilmar Mendes, ainda que as pessoas, o leigo muitas vezes não compreenda as manifestações dele, da perspectiva técnica, ele tem muito embasamento jurídico, professor na Alemanha, enfim. Então, eu diria ao produtor que nós estamos tecnicamente bem servidos com a relatoria do ministro Gilmar Mendes. Agora, é claro que, infelizmente, nós temos o Supremo, os tribunais superiores, têm muitos processos. A cada dia é quase que um trabalho de enxugar gelo. E a legislação brasileira passou por uma transformação
diria de 4, 5 anos para cá, que hoje os tribunais superiores não julgam mais o caso do A contra o B. O Tribunal Superior escolhe um caso e julga uma tese, um entendimento que vai ser aplicado para todos os demais casos. Justamente pensando no desdobramento, na repercussão que isso terá de ordem jurídica, claro, mas também política, econômica e social. É isso que diz a lei. No caso do Supremo, nós esperamos, e já temos, inclusive, já pedimos agenda com o ministro para poder conversar com ele sobre a relevância do FETAB e quanto o FETAB vem repercutindo de uma forma penosa sobre o produtor rural, e imaginamos que em um curto intervalo de tempo nós deveremos ter uma decisão de ordem liminar. A liminar é o que a gente pede já de início na ação, para que o Supremo suspenda a cobrança, depois julga se é válido ou não. Bom, doutor Leonardo Lubé é advogado, um dos advogados da Sociedade Rural Brasileira, que entrou ontem, ou na sexta-feira, ontem, a distribuição da ação no Supremo Tribunal Federal para suspender a cobrança do FETAB em Mato Grosso. Para a gente encerrar, o senhor é coordenador de um curso tributário, e esse curso, que é várias semanas, está vindo para Campo Grande. Sim. Nós temos os telefones, se o senhor quiser falar, quando é que vai ser? Eu agradeço a oportunidade, Zaidan. O curso é um curso que foi desenvolvido, está, e digo isso honrosamente, sob minha coordenação, o curso vinculado ao Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, que tem por objetivo fazer um curso aplicado ao agro, a tributação aplicada ao agro. Então, nós discutiremos temas relevantes para o produtor, como o imposto sobre a renda, pessoa física, pessoa jurídica, o regime tributário do arrendamento, o regime tributário da parceria rural, a questão do imposto de renda sobre ganho de capital, ou seja, quando o produtor vai vender a fazenda, sempre é um temor, vai dar muito valor. Então, o que a gente trata de imposto de renda, de ICMS, PIS, COFINS para as empresas do agro, o Fundo Rural, que as pessoas acham que acabou, que está resolvido, ainda tem muita água para passar por baixo dessa ponte. As questões envolvendo o ITR, eu acho que todo produtor sabe disso, houve, e me parece um tanto quanto abusivo, houve um aumento exponencial de valor arrecadado com o ITR a partir do momento em que o ITR foi transferido para os municípios a fiscalização, e infelizmente vem ocorrendo muitos abusos nisso, com valores de pauta elevados. Então nós ofereceremos o curso aqui em Campo Grande. O curso já passou por Uberlândia, Goiânia, São José do Rio Preto, agora estamos trazendo aqui para Campo Grande. Esse curso ele é rotativo, pretendemos levar ainda para Cuiabá, para Londrina, enfim, para várias regiões do agro, os polos do agro. E as inscrições estão abertas, os telefones e as informações estão aí. O curso será quinzenal, a sexta-noite e sábado de manhã, a partir do final de semana de 13 e 14 de março. Obrigado, doutor Leonardo. Zaidan, foi uma honra revê-lo. Obrigado. Obrigado. Honra nossa. João, obrigado. Bom trabalho.